Obrigado. Eu aproveito para pedir às crianças do berçário, podem descer, podem começar a encaminhar-se para a sala de baixo, para o seu programa habitual, todos os domingos. Nós, os demais, ficaremos aqui, iremos desfrutar do ensino da Palavra de Deus através de um convidado especial que temos connosco esta manhã. Já tivemos a oportunidade de desfrutar dele durante a escola bíblica dominical e agora também no nosso culto. É para mim um privilégio poder apresentar o professor Adalto Lourenço, que nos vai expor uma científica de defesa do criacionismo. Influenciou a minha vida. E numa fase específica da minha vida, numa luta pessoal que eu estava a ter, aí entre os meus 15 a 6 anos, em que eu estava a mergulhar nos livros de biologia, fazia parte do curso que eu estava a tirar naquele tempo, na secundária, naquele tempo chamava-se, já foi há tantos anos atrás, o curso científico-natural, era assim que se chamava naquela época, e nas aulas de biologia eu comecei a questionar algumas coisas. Será realmente que aquilo que ensinam, que me ensinam, está? E ele entregou-me um DVD, emprestou-me um DVD do pensamento cristão, e era uma série de palestras do professor Adalto Lourenço sobre esse tema do criacionismo. Isso ajudou-me a fortalecer ainda mais a minha fé e a poder usar o conhecimento adquirido nas minhas aulas de biologia para com a minha professora e para com os meus colegas. E dou graças a Deus por isso. Não imaginava eu que um dia iria ter a oportunidade de conhecer pessoalmente o professor Adalto Lourenço. E ele hoje está connosco esta manhã. E é uma alegria para nós. Professor Adalto Lourenço, por favor. Prazer, uma alegria poder cultuar o nosso grande Deus juntos. Lembra que a minha função é uma função meio difícil. A minha função é apontá-los para Ele, não para mim. Ele é importante. Entendo que quem trouxe à existência todas as coisas foi o nosso Deus. Eu faço parte de um grupo de investigadores, pesquisadores, que nós só estamos descobrindo um pouquinho das obras das suas mãos, só isso. Nós não criamos a natureza, nós não criamos as leis da natureza, nós não criamos os processos naturais, nós não criamos nada. Nós apenas estamos descobrindo aquilo que Ele faz. E é por isso que é um tempo agradável para nós podermos cultuar o nosso Deus. E é isso que eu gostaria de fazer com os irmãos. Eu queria começar falando um pouquinho, talvez o versículo mais importante que tem na Bíblia. Porque todos são importantes, sem dúvida. Mas tem um que é muito especial para todos nós. E talvez você esteja pensando em João 3,16. Ele é extremamente importante. Mas não haveria razão de João 3,16 se não houvesse Gênesis 1:1. Qual o primeiro versículo da Bíblia? Eu creio que os irmãos sabem decorar. No princípio criou Deus os céus e a terra. Eu fico assim encantado em ver como Deus consegue resumir tudo numa frase tão pequena. O que eu gostaria de fazer agora com os irmãos, à medida que nós estudamos um pouco da natureza, é fazer o oposto. Eu vou pegar esse pequeno e vou começar a abrir para ver o tamanho de tudo isso. O que significa esse no princípio criou Deus os céus e a terra? Eu queria colocar algo para que nós pudéssemos pensar. Existem várias coisas, vários conceitos que são conceitos extremamente errados e que a igreja tem adquirido. Quer ver? Deixa eu dar um bem simples. Essa folha de papel é branca. Vou fazer uma pergunta. Eu sou branco? Não. E por que nós insistimos em separar as pessoas da sociedade em brancos, negros, pardos, mulatos? Não existem pessoas que sejam brancas ou pessoas que sejam negras. Nós somos todos o quê? Tons de marrom. Só isso. E para que nós fôssemos tons de marrom como nós somos, qual teria sido a cor de Adão e Eva? Se Adão e Eva fossem brancos, entre aspas, porque não existem brancos,
Se eles fossem uma cor, bom, se fossem brancos, vocês teriam mortos. O pessoal morto é branco. Mas se Adão e Eva fossem de pele clara, todos os seus descendentes teriam peles claras. Nós não teríamos descendentes de Adão e Eva que tivessem pele escura. Então nós sabemos que Adão e Eva não eram pessoas de pele clara. Se Adão e Eva fossem pessoas de pele escura, todos os seus descendentes seriam de pele escura, não haveriam pessoas no planeta Terra de pele clara. Então nós sabemos que Adão e Eva eles não eram nem de pele clara nem de pele escura. Qual seria a cor de Adão e Eva? É uma cor muito interessante. Não sei vocês aqui em Portugal, mas lá no Brasil, principalmente no estado do Rio de Janeiro, um estado bem perigoso agora, as pessoas gostam de ir à praia, ficam lá deitadas o dia inteiro lá no sol, para pegar uma cor, é assim que eles falam, vamos pegar uma cor. Porque são muito brancos, então eles querem pegar uma cor. E essa cor é geralmente a cor assim, a cor do bronze que nós conhecemos, ligeiramente avermelhado. Um bronze avermelhado. Essa cor é muito interessante porque ela é a cor do solo, do que nós chamamos de saprolito. Essa cor que as pessoas gostam de ter, na genética nós chamamos de N maiúsculo e N minúsculo. Ele não pode deixar isso acontecer. Uma outra coisa que o mundo tem feito conosco, que é muito sério, é nos chamar de animais racionais. Onde na Bíblia está escrito isso? Deus chega para o Adalto e fala assim, animal racional, vem aqui. Não é que Deus nos chama? De portadores da sua imagem e semelhança. Isso é o que eu e você somos. Nós somos portadores da imagem e semelhança de Deus. E é isso que nós precisamos ensinar para o mundo. É o que nós somos, portadores da imagem e semelhança de Deus. Se vocês perceberam, eu queria falar exemplos práticos. João capítulo 26, verso 7 diz assim: Deus estende o norte sobre o vazio e faz a terra pairar sobre o nada. Interessante. Duas afirmações científicas. Vou fazer minha investigação. Lá vou investigar agora. A Terra flutua, o planeta Terra flutua no espaço? Sim, flutua. É do jeito que a Bíblia diz. Muito interessante. Daí eu volto aqui na Bíblia, primeira parte do versículo. Deus estende o norte sobre o vazio. Daí eu falo, isso aqui não é possível. Porque segundo a teoria do Big Bang, nós deveríamos ter galáxias espalhadas por todo o universo. E a Bíblia diz que no norte sideral deve ter espaço vazio. Eu vou fazer minha investigação, eu começo a ler, vou estudar. De repente eu percebo que os astrônomos descobriram que no norte sideral existe um espaço vazio, sem galáxias, sem poeira, sem nada, de 1 bilhão e 300 milhões de anos-luz. Vazio, no norte sideral. Deus estende o norte sobre o vazio. Corretas. Eu fui lá e fui ver, funciona, é assim mesmo, é jeitinho que a Bíblia diz. É por isso que às vezes até nos laboratórios onde eu pesquiso, muitas vezes eu tenho umas conversas bem interessantes. Às vezes eu estava chegando no laboratório, um amigo meu, foi na segunda-feira pela manhã e perguntou, e aí, o que você aprendeu na igreja? Então, ele sabe que eu sou cristão e vou à igreja de domingo. Então, assim, nós estudamos a respeito do futuro, a questão de céu e inferno, coisas desse jeito. E ele falou assim, ele chegou e perguntou para mim, como é que você sabe que céu existe? Ele não acredita na Bíblia. Como é que você sabe que inferno existe? Ele não acredita na Bíblia. Eu comecei a dar a eles exatamente o que eu disse a vocês. Falei, olha, no livro de Jó, no capítulo 26, verso 7, eu pedi para ele ler. Ele leu e falou assim, olha, são duas afirmações científicas, o que você acha? São verdadeiras? São. Peguei um outro texto de Jó que fala a respeito que Deus mediu o peso do vento. O ar tem peso, está escrito no livro de Jó. É verdadeiro? Gênesis, você não acredita falando para ele, você não acredita em Gênesis, né? Mas olha no capítulo 1 de Gênesis, versos 9 e 10. Disse Deus, ajuntem-se as águas num só lugar e apareça a porção seca. E assim foi. A porção seca Deus chamou terra e o ajuntamento das águas mares. E eu falei assim, você vai querer que eu acredite nisso? Não, peraí. Leia de novo. E disse Deus, ajuntem-se as águas num só lugar e apareça quantas porções secas? Uma.
É singular, é a porção seca. Perguntei para ele, no início do planeta Terra, quantos continentes havia? Ou havia? Você é um? Eu falei, é singular? Interessante, leia de novo. E disse Deus, ajuntem-se as águas num só lugar e apareça quantas porções secas? Uma. A Bíblia é o único livro conhecido que diz que no início do planeta, no início da história do planeta Terra, o planeta tinha quantos continentes? Pergunta, está correto ou não? Claro que sim. Demorou para a ciência quase 5.900 anos para descobrir isso. A Bíblia já está dizendo desde o começo. Percebe a importância da palavra do nosso Deus? É por isso que eu disse, precisamos tratar a ciência como ciência. Alguém daqui no começo desse ano recebeu um recadinho, por exemplo, o pastor Tiago falou o seguinte, meus irmãos, por favor, já está disponível aqui na igreja a versão da Bíblia 2018, porque a versão 2017 tem alguns erros ali, nós já consertamos, então, por favor, se você quiser, baixe a versão 2018 no seu telemóvel. Precisou ter versão nova da Bíblia? Não, a gente continua usando a versão 1.0, né? A mesma versão desde o início. Por quê? Porque ela é a verdade. A maior parte dos meus livros de astronomia não servem para nada. Eu tenho vários deles lá no meu escritório. Eu deixo guardados assim, só para a parte romântica, sabe? Eu estudei isso, mas já descobrimos coisas novas. Num dos meus livros ainda mostra Plutão como sendo um dos planetas do sistema solar. Atualmente Plutão é um planeta anão. Já descobrimos outros planetas anões lá. Nos meus livros lá que eu estudava, nós tínhamos praticamente cerca de 40 luas no sistema solar. Agora já existem 175 luas conhecidas. Os livros que eu estudava não falavam nada a respeito de planetas anões. Agora nós sabemos de pelo menos mais de 13 deles. Eu estudava os meus livros de astronomia, tinha umas fotos horríveis das galáxias. Hoje nós temos fotos de galáxias a cerca de quase 10 bilhões de anos-luz de distância da gente. Telescópio Hubble e outros. Ciência muda. Eu me impressiono como que as pessoas dão tanto valor à ciência que muda o tempo todo e tem tanta dificuldade em aceitar a palavra do nosso Deus que nunca muda. Nunca. O problema que nós temos com a ciência é bem simples, é mais ou menos esse. Quando os fundamentos são removidos, o que poderá fazer o justo? Nós estamos vivendo uma crise de identidade, não é verdade? Tem gente que é homem e acha que é mulher, tem gente que é mulher e acha que é homem, e todo mundo acha normal isso hoje. É muito estranho. Por que é estranho? Vamos pegar primeiro, olha o que a Bíblia nos diz. Deus criou o quê? Homem e mulher. Está escrito no livro de Gênesis. Geneticamente, quer dizer, cromossomicamente, usar o termo correto. Como é que nós sabemos que um ser humano é homem ou como nós sabemos que um ser humano é mulher? Basta olhar os cromossomos. Existem dois cromossomos, o X e o Y. Se aparecer na forma XX, tá? XX é feminino. Se aparecer na forma X em Y, é masculino. Agora imagina um homem dizendo que é mulher. Lá no Brasil acontecem umas coisas muito interessantes. Eu vi um tempo atrás um carro velho, mas muito velho, produzido pela Chevrolet. Eles lá no Brasil chamam de Chevette. Se você procurar no Google depois você vê, é horrível e é velho. E quem comprou esse carro, comprou o símbolo da Audi e colocou no carro. Então tem um Chevette com o símbolo da Audi. Isso significa que esse Chevette é Chevette. Não é Audi, só que colocou o símbolo. Agora imagina um homem, em todas as células, os cromossomos são o quê? X e Y. E ele chega e diz, eu sou mulher. Então, meu amigo, você colocou o símbolo do Chevette, da Audi no seu carrinho aí, mas o seu carro é de homem, tá? Não adianta você dizer que é de mulher, porque não é. Ele é homem. Mas não é interessante a crise que nós estamos? Meus irmãos, se nós formos lá para Lisboa, lá na Praça Central, e aparece uma pessoa dizendo o seguinte, eu sou Deus. Ou pior do que isso, chegou alguém dizendo assim, eu sou um beija-flor, ou uma borboleta. O que as pessoas vão fazer com essa pessoa? É algum problema, não é?
Exatamente, a roupa precisa levar e cuidar. Agora, hoje as pessoas chegam e falam assim, eu tenho corpo de mulher, mas eu sou homem. Ou eu tenho corpo de homem e eu sou mulher. Pior, tem pais que chegam e falam assim, não vou chamar meu filho nem de ele nem de ela, porque eles precisam escolher. Não tem como escolher, já foi escolhido. Já vem de fábrica isso. Ou seja, você já nasceu com cromossomos ou XX ou XY, não tem como mudar isso. As pessoas chegam para mim e falam assim, mas a cirurgia não muda cromossomo no corpo inteiro. Nós temos que primeiro matá-lo para depois trazer de volta. Ou seja, tirar cada célula e trocar cada um dos pares de cromossomos. Percebe onde o mundo chegou? Mas olha só, quando os fundamentos são removidos, o que pode fazer o justo? Minha filha, eu tenho 3 filhas, minha filha do meio, ela dá aula numa escola, onde agora, na escola, ela não pode mais chamar os seus alunos de ele ou ela. Eu falei, nossa, como é que você chama? ET? Ou ET? Porque se não é ele, não é ela, não é desse planeta. Acho que os irmãos concordam comigo. Nesse planeta só existem eles e elas. Se não for ele, não for ela, não é daqui. E ela falou, não, pai, realmente, se eu chamar de ele ou ela, eu posso ser processado pelos pais deles. Porque os pais dizem que eles ainda não chegaram na idade de decidir. Que pena, né? Eles vão decidir por Cristo. Não fica decidindo para ser mulher, homem, mulher, esse tipo de coisa. Porque isso não tem como ser decidido. De novo, quando os fundamentos são removidos, o que pode fazer o justo? E nós cristãos, muitas vezes, nós nos calamos. Porque nós temos medo de ofender, certo? Nós não temos medo de ofender a Deus, mas nós temos medo de ofender aos homens. Nós temos medo de dizer para os seres humanos que Deus os criou apenas homem e mulher. Só. Percebe? Então, quando os fundamentos são removidos, o que nós podemos fazer? O que eu queria colocar para os irmãos é procurar animá-los, nós estamos vendo aqui, nessa centralidade de Cristo na criação. Ou seja, todas as coisas criadas apontam para esse Deus. Eu queria dizer, colocar algumas coisas apenas para mostrar como esclarecimento. O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? É uma boa pergunta, exato. Mas Deus não respondeu isso, não respondeu na Bíblia. Segundo Deus, o que veio primeiro? A galinha. Tudo bem. Segundo a ciência, o que veio primeiro? A galinha. Essa é uma publicação científica do ano de 2010. Os cientistas descobriram que na galinha existe uma proteína, que é a proteína que pega o chamado carbonato de cálcio, o material do qual a casca do ovo é feita. E essa proteína, ela vai colocando esses pedacinhos, que são o carbonato de cálcio, montando um do lado do outro, para formar a casca do ovo. Essa proteína só existe na galinha. Ela não existe no ovo. Só na galinha. Tanto é que o artigo, muitos dos que comentaram a respeito desse artigo, a primeira coisa que eles falaram foi o seguinte: então já ficou decidido o que veio primeiro. Foi a galinha. Logo depois eu vi um comentário de uma outra pessoa que falou assim: pode ter certeza que os criacionistas vão começar a dizer que agora foi provado que o que veio primeiro é a galinha. Daí um outro colocou embaixo e falou assim: mas já foi provado que veio a galinha primeiro. Agora os cientistas estão querendo saber de onde veio a galinha. Mas de onde você acha que veio a galinha? Percebe? Deus é tão sábio que até mesmo nas partes dos estudos científicos, Ele leva as pessoas até um ponto onde eles não têm como negá-lo. Percebe? Esse é o nosso Deus. É por isso que no livro de Romanos nos é dito ali que as pessoas são indesculpáveis. A evidência fala dele. A evidência aponta para ele. As pessoas não creem em Deus, não é porque não existem evidências. Elas não creem apesar das evidências. Isso é diferente. E eu e você temos uma oportunidade fantástica para contarmos isso ao mundo. Eu sei que as pessoas falam: mas você é da área de ciências. Mas você talvez seja de uma área que não tem acesso. Você pode contar para essas pessoas a respeito disso. Talvez você não tenha acesso aonde eu tenho acesso. É verdade.
Qual o problema? Nós vamos falar para as pessoas às quais Deus nos deu acesso. No meu caso, as pessoas chegam e falam assim, mas como que é trabalhar com cientistas? E eu pergunto assim, como que é trabalhar com pessoas no banco? Eu não trabalho no banco, eu trabalho no laboratório. Ou como que é trabalhar, por exemplo, numa rede de supermercados? Percebe? Deus nos colocou ali, cada um de nós em áreas diferentes, para nós termos acesso a essas pessoas. Então é importante nós notarmos que a ciência, quando ela está devidamente estabelecida, quando a Bíblia estiver corretamente interpretada, elas não entram em contradição, elas falam exatamente a mesma coisa. Por exemplo, no caso aí, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? O que Deus disse que veio primeiro? A galinha. O que a ciência descobriu que veio primeiro? A galinha. Coloca essa foto aqui só para vocês terem certeza. Eles estão realmente preparados para defender isso aí com unhas e dentes agora. Então, o que eu quero colocar para os irmãos, que é algo muito importante, é o seguinte: quando nós tratamos da ciência, nós precisamos entender que a ciência, ela é algo que vem de Deus. As pessoas falam, mas a ciência está tirando as pessoas de Deus. Não, não, não. São posicionamentos científicos. Percebe a diferença entre ciência e posicionamento científico? A ciência afirma que o universo e a vida foram criados. A ciência afirma isso. Você fala, não, a ciência não diz isso. A ciência diz. Segunda lei da termodinâmica. Segunda lei da termodinâmica é uma lei que nós cientistas descobrimos já faz algum tempo. Essa lei nos diz o seguinte: deixado por conta própria, qualquer sistema, qualquer coisa, ficará desorganizado. Vou começar com os pais. Você arruma uma gaveta do seu filho, coloca as roupas todas arrumadinhas ali. Com o passar do tempo, o que acontece? Não seria bom se nós pegássemos as roupas, lavássemos, nem passássemos, não precisa nem secar, já joga ali dentro da gaveta e no dia seguinte seu filho abre a gaveta, ninguém mexeu. As roupas se autodobraram, se autossecaram, se autopassaram, estão prontas, dobradas e bonitas. Isso não acontece. Nós compramos uma casa, ou fazemos uma casa nova. À medida que o tempo passa, as rachaduras aparecem, a tinta começa a soltar da parede, e as coisas vão acontecendo, não é? Compramos um carro novo, começamos a usar. O que acontece com o carro? Vai ficando velho, ele quebra, os pneus precisam ser trocados, o motor precisa ser trocado, coisas desse jeito. Nos casamos com uma pessoa tão jovem, tão bonita, com o passar do tempo, o que acontece? Entenda? Isso é a segunda lei da termodinâmica. Agora, vamos aplicar essa lei que é conhecida ao universo. Então, à medida que o tempo passa, vamos em direção ao futuro. À medida que o tempo está passando, o universo está ficando mais organizado ou menos organizado. Estou falando segundo a lei que existe, segundo a lei da termodinâmica, que descreve como a natureza funciona. À medida que o universo avança no tempo, ele vai ficar cada vez mais desorganizado. As galáxias vão parar de funcionar, as estrelas vão explodir, coisas desse jeito. Então, vamos voltar. Estamos aqui em 2012. Se nós pudéssemos voltar a 1000 anos atrás, 1012, 2018, mas parar do tempo. 2018 aqui, vamos voltar em 1018. Aqui em 2018, o universo estaria mais organizado ou menos organizado comparado com 2018? Mais organizado. Porque à medida que ele está avançando, ele está ficando desorganizado. Se eu estou voltando, é como passar o filme ao contrário, como nós fizemos lá no Brasil. Então ele estaria mais organizado. Se eu quero um pouquinho mais, o universo estaria mais organizado ou desorganizado? Mais organizado. Se eu for um pouquinho mais, só para não cair. Chegar aqui, ó. O universo estaria mais organizado ou mais desorganizado? Vai chegar uma hora que o universo estaria totalmente, perfeitamente organizado. É assim que ele começa. Agora, como o universo teria começado organizado? Um Big Bang. Já pensou se o Big Bang funcionasse? Que maravilha! Você vai consertar, vai fazer uma reforma na sua casa. Não gaste dinheiro, exploda. Explode a casa, as coisas vão cair no lugar certo. Seu carro está um pouco velho, explode o carro, no lugar vai cair uma Ferrari, pronto.
Isso não acontece. Não vale aplicar para o esposo e para a esposa, tá? O esposo e a esposa não tem lugar, o esposo e a esposa não vale. Mas percebe, a segunda lei da termodinâmica nos diz que qualquer coisa deixada por conta própria, à medida que o tempo passa, ela piora. Ela não vai funcionar. Vai parar de funcionar. Essa segunda lei nos diz claramente que o universo foi criado. Mas como funciona? A ciência nos diz que a natureza foi criada. Ela nos diz isso. Nós sabemos até essas coisas, e eu creio que não é tão difícil, meus irmãos. Não é difícil isso. Olha, pensa. Aí vocês estão vendo um pequeno castelo, está na areia de uma praia. Tá? Castelo de areia. Eu gostaria de perguntar para os irmãos, como esse castelo teria surgido? Não é óbvio que foi a erosão do vento, da chuva, a maré e tudo mais. O mar esculpiu isso daí. Processos naturais não teriam feito isso. À medida que o tempo passa, essa complexidade que nós vemos no castelo, as pequenas janelas, os arcos, os degraus, isso daí vai melhorar ou vai piorar? Piorar. Por que ele vai piorar? Segundo a lei da termodinâmica. Quem sabe disso? É o que vai acontecer. Ou seja, é possível saber quando algo foi criado ou quando algo teria surgido espontaneamente, cientificamente? Sim. A ciência pode dizer se algo foi criado ou se algo surgiu espontaneamente. Então não há necessidade de nós ficarmos numa confusão que existe por aí. O que eu estou colocando é algo bem simples. Quando nós tratamos de questões científicas lá na escola, vamos falar de ciência. O problema que muitas vezes nós cristãos temos é o seguinte: nosso professor está nos falando a respeito do universo. Vamos pegar o universo. Porque o Big Bang teria ocorrido 13,8 bilhões de anos atrás. Daí, de repente, nós vemos os nossos alunos lá, cristãos. Não, professor, olha, a Bíblia diz que... Mas ali é aula de ciência, não é aula de Bíblia. Não, mas tem que falar de Bíblia. Não, ali é aula de ciência. Se nós não podemos defender a nossa fé dentro do contexto científico, meus irmãos, a gente vai ter que fazer alguma coisa, então. Precisamos aprender como defender a nossa fé dentro do contexto científico. Professora, 13,8 bilhões de anos atrás? Isso é bastante tempo, né? Muito tempo atrás. Professora, eu li outro dia que existe uma quantidade muito grande de gases superaquecidos ainda no universo. Não são resultados de explosões de supernovas. Tá? Não são. E a temperatura do universo, pelo que fui informado também, é de 270 kelvins abaixo de zero. Desculpa, 270 kelvins. 3 kelvins, desculpa. Ou seja, 270 graus Celsius abaixo de zero. Professora, o universo tem 13,8 bilhões de anos. Ainda teria gases aquecidos nele? Com a temperatura sendo tão baixa? Como você me explica isso no mundo? Percebe? Isso é discussão. Essa conversa que os nossos filhos têm que ter. Você percebe que nós conhecemos muito pouco de ciência? É isso que eu queria tratar com vocês agora, para a gente poder entrar no meio de tudo isso. Quando nós olhamos para essa área, tem algumas coisas que as pessoas têm perdido ao longo do tempo, que é algo muito interessante. As pessoas têm dito para mim o seguinte, que o avanço da ciência é algo indiscutível. E é verdade. A ciência tem tido um grande avanço. Eu, por exemplo, na época que eu estudei, fiz o meu curso secundário, nós usávamos régua de cálculo. Alguém já ouviu falar disso? Eu sei que tem pessoas aqui que já. Régua de cálculo. Outro dia eu mostrei a minha régua de cálculo para um adolescente. Ele ficou olhando aqui e falou, isso aqui serve para medir o quê? É uma régua. Eu falei, não, isso é para fazer cálculo. Eu mostrei para ele para fazer cálculo. Ele não entendeu nada disso, porque eu fui informado que nós estamos evoluindo. Lá o pessoal do passado sabia usar a régua de cálculo. Hoje o pessoal olha para aquilo de qualquer forma. O pessoal sabe usar só a calculadora. Meus irmãos, a ciência tem evoluído. A ciência tem muita coisa nova. Tem tido um avanço espetacular. Agora, isso significa, portanto, que a interpretação naturalista de como o universo e a vida teriam surgido seria a única interpretação e a interpretação verdadeira? Não.
Precisamos saber separar as duas coisas. Por isso que eu gostaria de apresentar para vocês algo que é importante. Qual a função da ciência, então? Por que Deus nos deu a ciência? Não é um presente dele? Lá no Brasil tem muitos pais que chegam para conversar comigo preocupados, dizer só assim: se eu mandar o meu filho para a universidade, ou a minha filha, vai perder a fé. Eu digo a eles: pode ficar sossegado, se perder a fé é porque nunca teve. Porque lá só vai ser purificado. Se tem fé, vai sair com mais fé ainda. Pode ter certeza. Agora, se não tem, realmente, daí um pouquinho que tinha já vai embora. Por quê? Qual a função da ciência? A ciência nos ajuda a entender conceitos tão bonitos, mas alguns deles difíceis. Deixa eu dar um exemplo prático. O Deus que se revela nas Escrituras, ele não se revela como um único Deus, mas em 3 pessoas. Difícil isso, não? Um Deus e 3 pessoas? Rapaz. Porque os meus amigos de laboratório, eles falam assim, o cristianismo é uma religião muito confusa. Eles dizem que tem um Deus só. Não é verdade. Nós dizemos que tem só um Deus. Daí olha a pergunta que eles fazem. O Pai é Deus? É. O Filho é Deus? É. O Espírito Santo é Deus? É. Como é que vocês estão falando que é um só? Vocês não sabem fazer conta, não? Fala, vocês não entenderam nada, quer ver? Deixa eu explicar. Não existem figuras geométricas bem interessantes? Nós estudamos essas figuras na geometria. Não é? Eu vou pegar aquela última, que é o triângulo. Vamos pegar o nosso triângulo aqui. Quantos triângulos os irmãos estão vendo? Estão vendo? 1 ou 3? 1? Vamos fazer uma pergunta. Aquele lado de baixo ali do triângulo, ele não é triângulo? Sozinho ele é triângulo? Não, sozinho ele é o quê? Um segmento de reta. E aquele outro lado do triângulo, sozinho, ele é triângulo? Não. Mesma coisa. Sozinho ele é apenas um segmento de reta. Vamos pegar o outro lado do triângulo. Sozinho ele é triângulo? Não. Ele é apenas um segmento de reta. Mas se os 3 estiverem juntos, esse lado esquerdo é triângulo? O lado direito é triângulo? O lado de baixo é triângulo? Quantos triângulos então você está vendo? 3? Não, nós estamos vendo um só. De vez em quando eu também vejo 3. Não, tem um só. Um triângulo. Meus irmãos, essa é a descrição que a Bíblia nos dá. Se for Deus, tem que ter 3 pessoas. Se não tiver 3 pessoas, não é Deus. É a definição de Deus. Se é Deus, tem 3 pessoas. Por exemplo, por que Allah, o Deus dos muçulmanos, não é Deus? Ele é uma pessoa só. Por definição, se for Deus, tem que ter 3 pessoas. É Deus que define o que é Deus, porque Ele é Deus. Ele nos disse, se é Deus, tem que ter 3 pessoas. É por isso que Deus, de uma forma tão bonita, lá no livro de Isaías, diz assim, eu não conheço outro Deus além de mim. E não é verdade? Tem algum outro Deus que sejam 3 em 1? Não. Mas olha que fascinante. Quando nós olhamos isso, as pessoas chegam e falam assim, isso é bem interessante, mas isso é o tipo de coisa que serve para quê? Deixa eu fazer uma perguntinha. Existem muitos deuses por aí? Qual deles criou o mundo? Dá uma confusão. Eu tenho amigos que são de posicionamento islâmico, nós conversamos. Nenhum deles explodiu até agora. Mas a gente conversa muito. E eles chegam para mim e falam assim, mas vocês cristãos, vocês ficam dizendo que o Deus de vocês criou o mundo. Não, foi Allah que criou o mundo. Eu falo, não foi. As pessoas falam assim, não tem medo de ofendê-los? Não, estou falando a verdade. E o propósito não é ofender a ninguém. E o que eu gostaria de mostrar para os irmãos é o que eu comento com eles. Quer ver que interessante? Chego a eles e digo assim, o Deus que criou o mundo deve ter deixado a sua assinatura no mundo. Como um bom artista, ele faz uma pintura e deixa escrito o nome dele. Né?
Qual a característica do Deus da Bíblia? Vamos voltar. Pai, Filho, Espírito Santo. Qual a característica do Deus da Bíblia? 3. Então vamos estudar um pouquinho a natureza. Vamos ver o mundo que sai fora. Olha o tempo. O tempo que está passando. Tempo. Passado, presente, futuro. Qual a característica do tempo? Presente. Espaço. Altura, largura, profundidade. Qual a característica do espaço? A base da matéria são os átomos. Qual a característica? Prótons, nêutrons, elétrons. 3 em 1. Quando nós estudamos os prótons, o que nós descobrimos neles? 3 quarks. 2 ups e 1 down. Qual a característica dos prótons? 3 em 1. Quantos? Aqui você chama de protão. É o protão. Então esse deve ser o neutrão também. Nossa, esses são os neutrões. Então, os nêutrons, neutrões. Também tem 3 quarks. 2 downs e 1 up. Qual a característica dos neutrões? 3. Quando nós estudamos as partículas subatômicas com carga elétrica, que são os leptons, você sabia que tem 3? Tem elétrons, muons e taus. Sabia que quando nós estudamos as partículas subatômicas que não têm carga elétrica, que são os neutrinos, também tem 3? Você sabia que quando nós estudamos os estados básicos da matéria, depois a gente pode conversar do plasma, tá? Os estados básicos da matéria, quais são? Plasma, líquido, gasoso. Sabia que para uma célula funcionar, o núcleo dela, ela possui ADN ou DNA, ARN ou RNA e proteínas? A célula funciona baseada em 3 em 1, assim que o núcleo funciona. Sabia que a codificação genética que existe no nosso corpo são os códons? Literalmente são 3 nucleotídeos por códon, é 3 em 1. Você sabia que na nossa pele existem 3 camadas? Tem a epiderme, a derme e a hipoderme. Não sei se o nome é o mesmo, mas é por aí. 3 em 1. Eu vou dar mais um exemplo só por questão de tempo. Música. Melodia, harmonia e ritmo. Meus irmãos, a natureza, qual a característica da natureza? Quem criou? Qual Deus? É sério. Deus deixou a sua característica para que nós entendêssemos essa característica. Agora, eu gostaria de colocar, portanto, todo esse conhecimento. Vou dar só mais um, só para vocês irem pensando. Até um banquinho para ficar em pé precisa de 3. Com 2 ele não para e com 4 às vezes ele fica meio estável. Com 3 ele funciona. Então um banquinho para ficar estável, com 3 pernas, 3 pernas. Ou seja, a característica da natureza é esse 3 em 1. Agora, olha que coisa impressionante. Quando a Bíblia nos fala a respeito da natureza, a Bíblia trata de uma forma muito bonita. Lá no livro de Romanos, capítulo 1, nos é dito algo mais ou menos, nos é dito algo assim. E o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Estão lá no verso 20, 21, por aí. Diz assim, porque desde o princípio, tanto os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder como sua própria divindade, são claramente vistos por meio das coisas que foram criadas. Por isso que esses homens são indesculpáveis, por isso que a humanidade é indesculpável. Essa expressão coisas criadas é uma expressão muito bonita. São 2 palavras na nossa língua, uma palavra só na língua grega. A palavra que foi traduzida por coisas criadas, a palavra grega, é a palavra poema, de onde nós tiramos a palavra poema. Ou seja, a natureza é o poema de Deus. E Deus quer que eu e você aprendamos a ler esse poema. Por exemplo, pessoas chegam para mim e falam assim, quando que Deus foi criado? Já não entendeu nada. Né? Porque Deus, Ele é eterno. Para que nós, suas criaturas, entendêssemos o que significa ser eterno, Deus criou o tempo. Olha que coisa bonita. Tendo criado o tempo, agora eu sei o que significa ser eterno. Quer ver? Tira o conceito de tempo. Me explica o que significa nunca. Sem usar o conceito de tempo, a ideia de tempo. O que significa nunca? Não faz sentido. Pega uma outra palavra, sempre.
o que significa sempre, sem o conceito de tempo. Percebe? Para que eu e você entendêssemos que Ele é eterno, Ele criou o tempo. Só não vale perguntar quando Deus criou o tempo, porque o quando implica em tempo. Não havia tempo quando Deus criou o tempo. Eu sei que tem uma expressão difícil, mas porque vai e pensa, olha só, isso é para você ir pensando hoje no domingo. Você tem bastante tempo para fazer isso hoje à tarde. Para Deus criar tudo o que Ele criou, primeiro Ele precisou criar o vazio, porque nem o vazio existia ainda. Ele primeiro criou o vazio para daí poder colocar o universo dentro. Meio confuso, né? É por isso que a Bíblia diz que a nossa mente é tão pequena para entendermos esse grande Deus. Nossa mente é muito pequena. Façam física, vai virar. A gente vai aprender um pouquinho mais. Para a gente finalizar, eu queria colocar algo aqui, porque nós acabamos de cantar a respeito de algo muito bonito, que está relacionado com a pessoa do nosso Deus. Eu gostaria de trabalhar um pouco dentro disso, para nós entendermos um pouquinho melhor. Alguns anos atrás, não alguns, mas já muitos anos atrás, eu era da posição, eu tinha um posicionamento chamado evolucionismo teísta. O evolucionismo teísta é aquele que acredita que Deus criou o mundo, mas do jeito que a evolução ensina. Essa era a minha posição. E realmente tinha um pouco de dificuldade com isso, porque na época eu achava que fazia muito sentido. Mas eu já era cristão e eu comecei a estudar certas coisas que me deixaram um pouco preocupado. A primeira delas foi como que a morte teria entrado no mundo antes do pecado de Adão. Isso daí era uma coisa muito difícil para entender. Se a morte já estava no mundo, a teoria da evolução diz que a morte já estava no mundo antes do ser humano ter aparecido. Então, se a morte já estava no mundo, eu lia lá no livro de Romanos que por um só homem entrou o pecado no mundo através do pecado à morte. E daí Paulo continua escrevendo, depois ele diz que o salário do pecado é a morte, ou seja, o resultado do pecado é a morte. Na minha mente, eu ficava imaginando, seria impossível dois seres unicelulares terem pecado. Vamos pegar, por exemplo, duas amebas. Uma ameba olhando para a outra e falando assim, o teu complexo de Golgi é melhor que o meu. Não faz sentido isso. Ou a tua membrana celular é um pouquinho mais reluzente do que a minha. Coisa desse jeito. Não faz sentido isso. É óbvio que uma ameba não olhou para a outra e ficou com inveja. Percebe? Chegou uma época que eu falei assim, eu preciso colocar tudo isso junto. Eu comecei a fazer isso. Então eu queria mostrar um pouco para vocês o que realmente me levou, um período de muitos, quase 5 anos, a sair do criacionismo científico e vir para o criacionismo bíblico. Desculpa. Evolucionismo teísta e vir para o criacionismo científico. Essa pequena mudança toda. E foi o seguinte, eu comecei a me perguntar a respeito de Gênesis capítulo 1, quando eu comecei. No princípio criou Deus os céus e a terra. Porque a minha visão era uma visão muito pequena, muito pequena. Eu falei, Senhor, me ajuda a ver um pouquinho mais do que isso. E daí nós lemos o Salmo 8 agora pela manhã. Uma coisa espetacular que diz que o Senhor Deus usou seus dedos para criar os céus. Então deixa eu me falar um pouquinho a respeito disso. E eu gostaria de terminar para que nós olhássemos essa grandeza e a centralidade de Cristo. Aqui, colocar da seguinte forma. Imagina que nós pudéssemos pegar uma espaçonave e viajarmos até o lugar mais distante até onde os nossos telescópios já chegaram. E de lá nós olharmos para cá onde nós estamos. Sabe, você seria lá longe, chegando mais perto. Nós iríamos ver um universo repleto de galáxias. Repleto. Galáxias são agrupamentos de estrelas que cada agrupamento desse tem cerca de, pelo menos em alguns casos, centenas de bilhões de estrelas, ou até mesmo algumas dezenas de trilhões de estrelas. É um número assim absurdo. Existem dezenas de bilhões de galáxias lá fora. Então, isso aqui, essa foto que vocês estão vendo, você fala, nossa, tem muitas estrelas, não tem nenhuma aí. Todos esses pontinhos que vocês estão vendo são galáxias. Todos, sem exceção. Agora, isso é uma galáxia. A nossa vizinha aqui, a galáxia de Andrômeda. E galáxias, como eu mencionei, estão repletas de estrelas. Muitas estrelas.
Na nossa galáxia, a Via Láctea tem uma estrela específica, que é o nosso Sol. Coloquei aqui só em termos de proporção, para você ter noção do tamanho do Sol e os demais planetas. Olha o planeta Terra ali no meio, pequenininho. Aqui somos nós. Olha nós comparados com o Sol. Até medo. E aqui está o nosso planeta, o planeta Terra. Eu conheço algumas pessoas que moram aqui, ó. As pessoas que moram por aqui, é tão bonito de vez em quando, dessas pôr de sol assim, que vocês têm condição de ver aqui. Espetacular. E daqui desse planeta nós estudamos esse universo todo fantástico que tem. Então, eu gostaria de gastar esses minutinhos só, mas eu gostaria que você pensasse, à medida que nós vamos vendo isso, e pensa o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. O que isso significa? Quando ele chega lá no quarto dia, e Deus diz assim, para que houvesse, Deus criou o sol e a lua. Deus criou as estrelas. Dá a impressão que tem só um pouquinho delas. Né? Olha que coisa espetacular. Então vamos viajar. Nós estaríamos mais ou menos a 10 bilhões de anos-luz de casa. Um ano-luz equivale a aproximadamente 9,5 trilhões de quilômetros. Então, se você quiser saber em quilômetros, multiplique esses 10 bilhões por 9,5 trilhões. Vai dar um número muito grande. O que nós estamos vendo, cada um desses pontinhos são agrupamentos de grupos de galáxias. É o que nós chamamos ou de superaglomerados ou supergrupos, como alguns colocam. Tá? Nessa foto que vocês estão vendo aí, o número de estrelas que existe no universo, ele é pelo menos 10 vezes maior do que o número de grãos de areia de todas as praias e de todos os desertos do nosso planeta. 10 vezes maior. Consegue imaginar o que a Bíblia nos diz, que o nosso Deus conta as estrelas e as chama pelo nome? Quando nós cantamos quão grande é o nosso Deus, dá para ter uma ideia do que nós estamos cantando? Não somente isso, o que vocês estão vendo aqui é o universo visível, um pedacinho dele. São, de um lado até o outro, são 20 bilhões de anos-luz. O universo como um todo, os cientistas acreditam que ele teria aproximadamente 93 bilhões de anos-luz. Então, para saber o tamanho do universo, você precisaria pegar esses 93 bilhões e multiplicar por 9,5 trilhões, para saber em quilômetros quanto seria o tamanho disso. Acho que quando vocês vieram hoje para cultuar a Deus, vocês não estavam esperando ouvir tantos números assim. É que o nosso Deus é grande, então precisa de muitos números para mostrar quão grande ele é. Imagina um universo desse tamanho. E olha, nós lemos lá no livro de Isaías, no capítulo 40, a Bíblia nos diz que o nosso Deus mediu os céus a palmos. Deixa eu fazer uma pergunta, só pensando nisso antes de continuarmos. Eu me sinto muito seguro nas mãos de um Deus assim. Eu não sei você. Agora, um Deus pequenininho ficaria meio preocupado. Né? Não é tão interessante quando Jesus diz assim, que Ele nos guarda na palma da sua mão? Rapaz, qual o tamanho? Imaginou? E ele diz, ninguém pode retirar daqui. Ninguém. Tem alguém com uma mão suficiente para ele tirar a gente daí? Não. Percebe porque Deus fez questão de construir um universo desse tamanho para que nós entendêssemos a grandeza dele e eu e vocês ficássemos tranquilos a respeito dele. Vamos viajar para ser bem rápido. 10 bilhões de anos-luz de casa. Agora nós estaríamos a 1 bilhão de anos-luz de casa, nós estaríamos vendo que aqueles pontinhos são filamentos de galáxias. Viajar mais um pouco agora nós estaríamos a 100 milhões de anos-luz de casa, nós estaríamos vendo, em vez daqueles filamentos, nós estaríamos vendo as galáxias. Isso aqui é um supergrupo de Virgo, conhecido aqui como Veja. Tá? São mais de 2.500 galáxias, olha quantas delas ali. Chegamos mais perto um pouquinho agora nós estaremos a 10 bilhões de anos-luz de casa. Ali naquela região central é onde fica a Via Láctea, a nossa galáxia. Essa que você olha muito, aquele monte de estrelas lá, essa é a nossa galáxia. O Sol é apenas uma estrelinha ali no meio. Chegamos mais perto um pouco agora, 1 bilhão de anos-luz de casa, está vendo ali no meio a nossa galáxia. Essa é a Via Láctea. Essa ali é a M33,
Tá uma pequenininha, galáxia do triângulo, e aqui embaixo tem mais uma, N31, galáxia de triângulo. Chega mais perto um pouco agora, a 100 mil anos-luz de distância de casa, nós estamos vendo uma região do braço da nossa galáxia, o braço de Órion. Chega mais perto um pouquinho agora, a 10 mil anos-luz de casa, você está vendo uma região bem interessante, que é dessa parte da ramificação. O braço da galáxia está aqui embaixo. Nós estamos um pouquinho fora do braço. É porque no braço da galáxia tem muita poeira, muita estrela, é difícil ver o que está lá fora. Olha onde Deus nos colocou. Não é chato quando você vai assistir um jogo de futebol e um amigo teu lhe dá o ingresso, o bilhete para você assistir o jogo, você vai todo animado e, rapaz, vai lá naquele lugarzinho cheio, chato, sabe, não dá para ver o jogo. Não é tão bom quando ele te dá um lugar que você fica bem no meio do campo, você consegue ver tudo que está acontecendo, é tão bom. Deus nos deu esse local para nós podermos ficar. Agora, 1000 anos-luz de distância, nós temos vendo cerca de 1 milhão de estrelas ao nosso redor. Mais próximos um pouquinho, 100 anos-luz de distância, nós estamos vendo as 150 mil estrelas vizinhas do nosso Sol. Agora, a 10 anos-luz de distância, nós estaremos vendo as 33 estrelas principais próximas do nosso Sol. E a 1 ano-luz de distância agora, você vê aquele pontinho lá no meio, você fala, não estou vendo, mas se fizer força, você vai ver. Tem um pontinho ali no meio. Esse é o nosso Sol que está brilhando aí fora. Esse pontinho ali no meio. Pequenininho. Eu vou mudar de ano-luz para quilômetros. Um ano-luz equivale a aproximadamente 10 trilhões de quilômetros. Bastante número. Para a gente ter uma noção de como grande é o nosso Deus. Vamos lá. Agora, a 1 trilhão de quilômetros, agora sim, aquele pontinho brilhante bem no meio do Sol. Chega mais perto um pouco agora, a 100 bilhões de quilômetros, estaria vendo a órbita dos planetas ao redor do Sol. Chega mais próximo um pouco. Agora, a 100 bilhões de quilômetros, você vê a órbita do planeta Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. E aquele planeta anão Plutão. Chegar mais perto um pouco agora. Agora nós estaremos a 1 bilhão de quilômetros de casa. Aqui você tem o Sol, aqui a órbita do planeta Mercúrio, Vênus, Terra, Marte e um pedacinho ainda da órbita de Júpiter. Chega mais perto um pouco a 100 milhões de quilômetros de casa. Não dá para ver o planeta Terra, mas é por aqui onde ele passa. Chegar mais perto um pouco. Agora, a 10 milhões de quilômetros de casa, você vê um pequeno pontinho branco ali no meio que é a Terra. Aqui é quando passa a órbita da Lua. Chegando mais perto um pouco agora, a 1 milhão de quilômetros de casa, você veria que o ponto não é branco, ele é ligeiramente azulado. Chegamos mais perto um pouco agora, 100 mil quilômetros de distância, agora você começa a ver um pouquinho do planeta Terra. Chegamos mais perto um pouquinho, a 10 mil quilômetros de casa, agora você está vendo o planeta Terra. De novo, eu conheço algumas pessoas que moram aqui. Vamos chegar mais perto um pouco agora. Agora eu conheço. Agora essa parte aqui eu já sei onde nós estamos no universo. A 1000 quilômetros de altitude, nós estamos sendo de Portugal, da Espanha, o Estreito de Gibraltar e tudo isso. Chegamos um pouco mais perto, agora 100 quilômetros de altitude, rapaz, dá para ver até Lisboa. Eu vou colocar esse pontinho aqui, que é onde eu estive dando palestra essa semana dos jovens, dos pastores, só que fica mais fácil, né? A região ali do Tejo. E você está vendo uma região que você conhece, olha só que interessante onde nós estamos. Nós estamos a 10 quilômetros de altitude. A 1 quilômetro de altitude, você está vendo até mesmo ali a Quinta da Torre do Data. Impressionante. Ali foi o seminário onde nós demos palestra. Chegamos mais perto um pouquinho, agora nós estamos na entrada. Olha as árvores, é muito interessante. Nós chegamos mais perto um pouquinho, agora 10 metros, nós começaríamos a ver até as folhas e os galhos assim no topo dessas árvores. Nós chegamos mais perto um pouco agora, daí, mais especificamente, vai ver folhas e galhos, a 1 metro. A 10 centímetros, nós estaríamos vendo as folhas individualmente. Se nós chegarmos mais perto, a 1 centímetro, nós começaríamos a ver os detalhes dessa folha. E a 1 milímetro, nós começaríamos a ver a superfície dessa folha. A 1 décimo de milímetro, nós começaríamos a ver as células nessa superfície. A 1 centésimo de milímetro, nós começaríamos a ver as células individualmente. A 1 milésimo de milímetro, nós estaremos vendo o núcleo de uma única célula. Olha, agora a gente continua. A 1 centésimo de milésimo de milímetro, você estaria vendo a cromatina, toda enroladinha lá dentro desse núcleo. A 1 centésimo de milionésimo de milímetro, você estaria vendo o DNA, o ADN todo enrolado ali dentro. E agora, a 1 milionésimo de milímetro, você estaria vendo
os nucleotídeos do DNA. Isso aqui é um átomo de carbono espetado na mão. Vou chegar mais perto um pouquinho agora. A 1/10 de milionésimo de milímetro, nós veríamos a nuvem externa de elétrons de um átomo de carbono. Não dá para ver o núcleo ainda, ele é muito pequeno. Chegando mais perto um pouco agora, nós estaremos vendo a nuvem interna de elétrons de um único átomo de carbono. Ainda não dá para ver o núcleo. Estamos a 1/100º de milionésimo de milímetro. Agora, a 1/bilionésimo de milímetro, nós estamos vendo aquele pequeno pontinho lá no meio. Esse é o núcleo de um átomo de carbono. Chegamos mais perto um pouco agora, a 1/10 de bilionésimo de milímetro, você perceberia que não é apenas uma esfera, mas são como se fossem várias pequenas esferas. São os protões e os neutrões. Chegarmos mais perto um pouco agora, a 1/100º de bilionésimo de milímetro, aí sim você veria todos os protões e os neutrões. Chegarmos mais perto um pouco agora, a 1/1000º de bilionésimo de milímetro, ou seja, 1/trilionésimo de milímetro. Deixa eu parar um pouquinho só para você ter uma ideia onde nós estamos. Pega na régua 1 milímetro. Divida esse 1 milímetro por 1000 pedaços. Pegue 1. Isso é 1 milésimo de milímetro. Agora você pega esse 1 milésimo, divida em 1000 pedaços. Pegue 1. Isso é 1 milionésimo de milímetro. Pegue esse e divida em 1000. Pegue 1. Isso é 1 bilionésimo de milímetro. Pegue esse e divida por 1000. Pegue 1. Tem 1 trilionésimo de milímetro. Para você ter um tamanho de noção muito pequenininho. E 1/10 desse negócio bem pequenininho, nós estaremos literalmente enxergando os quarks. Posso fazer uma pergunta? O que significa, no princípio, criou Deus os céus e a terra? Nós acabamos de ver. Você consegue imaginar que tem pessoas que acham que tudo isso foi por acaso? Não faz sentido. Mas eu queria terminar fazendo uma pergunta bem simples. Qual, Pedro? A resposta é simples. Deus. Não é? Mas tem um detalhe na criação que eu queria que os irmãos vissem. 1 João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 3. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Colossenses, capítulo 1, verso 16. Porque nele foram criadas todas as coisas, quer nos céus, na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, dominações, principados e potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Hebreus 1:2. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e, por meio de quem fez o universo. Pergunta bem simples. Quem é esse Ele? Jesus. Cristo. Percebe por que Deus quer que nós testemunhemos dele para o mundo? A razão pela qual Ele nos chamou para sermos suas testemunhas. Fica um pouco mais fácil quando a gente conhece tudo o que Ele fez, não fica? Deixa eu fazer uma pergunta para terminar. Você ficaria com vergonha de falar dele para as pessoas? Também não. Por isso que eu vou lá para o laboratório, os meus amigos são ateus, vêm conversar comigo. Eu não tenho problema em conversar com eles. Porque as pessoas falam assim, você conversa com um ateu? Sem problema. Por quê? Porque ateu é crente. Ateu não é crente. Claro que ele é. Ele crê que Deus não existe. É crente. É possível provar que Deus existe cientificamente? Não. É possível provar que Deus não existe cientificamente? Não. Percebe? É um crente conversando com outro crente. Um crente que crê que Deus existe conversando com um crente que crê que Deus não existe. Então são dois crentes conversando. De religião nós entendemos, não é? Agora a gente pode conversar. Vamos orar. Querido Deus, nós rendemos graças a Ti, porque o Senhor não somente trouxe à existência todas as coisas, mas de uma forma tão bonita, tão preciosa. O Senhor trouxe também o Teu Filho. O Senhor enviou o Teu Filho, para que Ele, vindo a esse mundo,
pudesse abrir os nossos olhos, para que nós pudéssemos entender o que significa, no princípio, criou Deus todas as coisas. Todas. Os céus, a terra, tudo que neles existe. Somos gratos porque o Senhor é o Deus que fez essas coisas, para que nós pudéssemos entender um pouco melhor quem é o Senhor. Quando a tua palavra diz que o Senhor é grande, nós podemos, na astronomia, estudar o universo e ver que realmente o Senhor é um grande Deus. Quando a tua palavra diz que o Senhor conta as estrelas e as chama pelo nome, mais uma vez a astronomia nos ajuda a ver o quão espetacular é isso, o número de estrelas que tem no universo, que o Senhor criou, cada uma delas. É impressionante quando o salmista diz que nós fomos formados de uma maneira assombrosamente maravilhosa, e nós estudamos medicina, o corpo humano, como ele funciona, a genética. Podemos curvar-nos diante do Senhor e dizer que na verdade o Senhor é um grande Deus, que não há outro Deus como o Senhor. Não há, não existe nenhum. Todos esses deuses que o mundo tem dito e falado a respeito, nenhum deles chega mais nem perto daquilo que o Senhor é. Se já não bastasse, portanto, toda essa grandeza, glória, majestade que o Senhor possui, ao enviar o teu Filho amado, o Senhor nos permitiu que agora nos tornássemos também teus filhos. Impressionante, ó Deus, pensar que aquele que trouxe todas essas coisas à existência nos chama de filhos e filhas. E assim como as estrelas, o Senhor também nos conhece pelo nome. Portanto, ó Deus, recebe o nosso louvor e nossa adoração por quem o Senhor é. Não somente por aquilo que o Senhor criou, mas por quem o Senhor é. Que realmente não há outro como o Senhor. Nós oramos, apresentando a Ti humildemente a nossa adoração, nosso louvor, também a nossa gratidão. E fazemos assim, no nome por meio do qual todas as coisas vieram a existir e foram criadas.